Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Jogo. Eu tô aqui hoje num vídeo muito cheio de informações. Eu nunca tenho que anotar nada para fazer vídeo por aqui, vocês estão ligados disso. Hoje eu tive que anotar. Eu vou falar sobre a comissão técnica do São Paulo Futebol Clube tentando demitir o Rogério Ceni. Não a sua comissão técnica, como também membros da diretoria que vão tentar demitir o Rogério Ceni agora, porque membros da diretoria, uma ala da diretoria e também comissão técnica, jogadores, ninguém se dá com o cara. É top. E quero falar de André Vilas-Boas, é isso mesmo, o técnico português André Vilas-Boas, que agora existe uma situação totalmente forte para o São Paulo Futebol Clube. Também tem a polêmica, mas a polêmica braba agora do Marcos Paulo, que não é de maneira nenhuma um lance isolado no São Paulo. Então tem muita notícia para passar aqui, vai ser coisa assim muito recheada mesmo nesse vídeo. Então eu vou pedir para que você que está me vendo aí, deixa aquele likeão, likeaço, um likeinho, dá o joia lá, explode esse like e compartilhe esse vídeo para dar uma moral aqui para mim. Você compartilha, espalhe para espalhar a palavra. E eu vou te convidar, você que está vendo o vídeo pela primeira vez aqui no canal ou não está inscrito, vai no botão inscrever-se, se inscreva por aqui. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E eu faço total e plena questão da sua companhia por aqui. Posso contar? E eu quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball. O OneFootball, que é o melhor app, o melhor aplicativo de futebol que você vai conhecer por aí e grátis. Quer baixar um aplicativo de futebol grátis, onde você tica o São Paulo lá como seu time de coração e vai ficar recebendo tudo que é notícia do São Paulo em tempo real, tudo atualizadaço, top demais na OneFootball. Primeiro link na descrição e comentário fixado, você instala o OneFootball de graça. Mas aí, Juba, só isso? Só receber notícias do São Paulo? Não, você assiste a Bundesliga, o Campeonato Alemão de graça. E tem uma novidade da OneFootball nesse mês que são os lances ao vivo. Você vai no lances ao vivo, o jogo está acontecendo, Conmebol, Sul-Americana e Conmebol Libertadores. Aconteceu o lance, ele vem pro lances ao vivo da OneFootball para você ver o replay. É muito top ou é extremamente top? Só é top pra cima. Valeu, OneFootball, tamo junto! Meus amigos, eu vou começar aqui, olha só. O Rogério Ceni, ele tem uma cobrança gigantesca dentro do time do São Paulo. Por quê? Porque ele teve os reforços que ele pediu e quando ele colocou a mão e apontou os reforços e chegaram os caras que ele pediu, ele só conseguiu piorar o São Paulo. Existe aí uma frente inteligentíssima. Não são seres humanos normais, não. É uma frente inteligentíssima. Caras que vocês ouviram na última década falando do São Paulo. Esses caras que vocês ouviram falando na última década do São Paulo, que são os mesmos que vocês estão cansados de ouvir. Esses caras, eles como são muito geniais, eles conseguem perceber que o trabalho do São Paulo, o problema não é o Rogério, é a diretoria de futebol. O que eu concordo que seja também da diretoria do São Paulo Futebol Clube, que é pitoresca, patética, interesseira, sacana muitas vezes, não vou falar sacana não, mas é interesseira, faz um jeitinho ridículo de ser e também tem a incompetência, como por exemplo um departamento médico que continua por lá. O São Paulo não consegue ser um time, né? Só que aí nós temos uma outra frente, que aí eu me encaixo nela, que está olhando o futebol dentro de campo, e nós estamos sem o Igor Vinícius e o Caleri e só. Não adianta falar que tinha 14, 20, 80 desfalques. Quem não estava em campo, que era titular do Rogério Ceni, era Igor Vinícius e Caleri. No máximo, o Arboleda sem condições, que estava no banco. De resto, é o time que o São Paulo tem. Não vem discutir Ferrarese comigo, com o Alan Franco. Ferrarese nunca foi titular desse técnico aí, só quando não tinha mais ninguém. Perdeu até o Luizão e o Rafinha para o Ferrarese ser titular desse time do São Paulo. O Alan Franco é um pedido do Rogério, então o São Paulo tinha até o zagueiro Alan Franco. Não tinha, talvez, o Arboleda, talvez. Não tinha Igor Vinícius e Caleri, mas tinha o Galopo lá. Ah, o Galopo machucou, Juba. Era o Água Santa, que não está em divisão nenhuma. Vai jogar a Série D do Brasileiro. Então, não venha falar ou passar pano nesse trabalho bizarro. Um trabalho mais bizarro. Ah, mas o São Paulo é assim, na última década. O Diniz era o bizarro de antigamente. O próprio Diniz classificou o São Paulo para a Libertadores. Outro técnico também que teve que melhorar agora com o Fluminense, que também sempre teve uma carreira ridícula.
É muito do que o São Paulo faz. Contrata técnicos de carreira ridícula. Contrata técnicos que não são técnicos para poder colocar e mandar e desmandar e mandar e desmandar sem sofrer pressão. A diretoria não quer pressão do técnico. Por isso não pode ser um técnico de verdade. Tem que ser qualquer técnicozinho patético que precisa do emprego. Porque aí você tem como controlar um cara desse. Você não controla um Cobrão, Felipão, Cuca, você não controla um cara desse. Tem que ser um Muricy que é identificado, São Paulino. De resto, São Paulo não contrata técnicos. Não contrata. Quando vai buscar, tem que buscar um gringo como Osório, como Balsa, para tentar entortar o cara ali. Agora buscar o Crespo, a Aguirre, para tentar entortar, dobrar o cara ali e falar, o São Paulo é isso mesmo, não temos dinheiro, então não vem pedir reforço. Mas com o Rogério Ceni pedem reforço. E o São Paulo já foi para o mercado. Está no mercado agora, buscando reforço para um técnico que teve 22 reforços em 2 anos, é isso? 22 reforços em 2 anos. Um técnicozinho patético no seu trabalho, que realmente não sabe usar reforços. Ele inventa posições para os seus reforços. Ele coloca o Marcos Paulo no banco e esquece que o cara existe. E coloca o Gabriel Neves no banco, esquece que o cara existe, e quando ele é indagado, ele fica absolutamente nervoso, perdido, agressivo, e ainda tem a pachorra de falar coisas como, o Marcos Paulo não me entrega no treino. Então o Marcos Paulo foi e respondeu publicamente na rede social. Ah, Juba, porra, mas o jogador não pode responder em rede social. Onde que ele vai responder? Porque o Luan respondeu em rede social seus treinamentos, que só dependia do Luan para jogar. Luan respondeu na rede social, ganhou espaço em campo e provou que o técnico sempre esteve errado e que o Luan estava certo. O Gabriel Neves reclamou também na rede social. E ainda assim está encostado para jogar jogadores piores que o Gabriel Neves. E agora Marcos Paulo é a bola da vez. E se nós procurarmos na memória, nós vamos ter um cara igual o Benítez, que foi o responsável pela classificação do América Mineiro ontem. Nós vamos ter um cara, por exemplo, como o Nicão, como o Patrick. Tá bom, o Patrick, que é o melhor desarme do Brasil nos últimos 4, 5 anos. Se não bastasse, no São Paulo jogou de atacante e fez gols. E deu assistências. Esse cara não pode jogar no São Paulo do Alisson. Então o técnico que olha para o Patrick e para o Alisson e prefere o Alisson, ele tem que ir embora, para muito longe do time de São Paulo. Mas não é para perto, é para muito longe. Então me pergunta aí, você está com o Marcos Paulo, que não é ninguém na história do São Paulo, ou com o Rogerião, que é tudo na história do São Paulo? Estou com o Marcos Paulo. O Rogério tem um sério problema de comportamento. O Rogério tem um sério problema de ego. O Rogério tem um sério problema para lidar com seres humanos, cara. Quando ele era goleiro que ele se garantia em campo, tudo bem. Agora ele não está se garantindo mais. Vai queimar tudo que o São Paulo constrói, como elenco, como reforço, como tudo que o São Paulo constrói, vai perder para o Água Santa, 4ª divisão, Série D, quando vai jogar a Série D, e eu vou vir aqui elogiar esse trabalho pitoresco, esse trabalho circense, esse trabalho que é de circo, e nós somos os palhaços para assistir. Me esqueçam, não vou elogiar esse trabalho, não vou aceitar o São Paulo ser rebaixado para começar a criticar. Não existe condição de trocar a diretoria. Não se troca diretoria porque esses caras eles deram um jeito de se perpetuarem no poder. E o próximo que vai entrar depois do Júlio Casares é da mesma chapa. Não podemos perder o nosso tempo com isso. Nós podemos criticar, sim. Devemos criticar a diretoria todo dia. Só que nós não podemos aceitar que nós vamos cair para a 2ª divisão com o Rogério Ceni. O Crespo foi campeão paulista com o São Paulo, tão melhor que ele é do que o Rogério Ceni. O Aguirre foi para a Libertadores com o São Paulo, tão melhor que ele é do que o Rogério Ceni. O Diniz foi para a Libertadores, tão melhor que ele é do que o Rogério Ceni. Para não falar do Balsa, que foi semifinalista de uma Libertadores da América e foi garfado com o Caleri no tapetão lá, para não poder jogar contra o Nacional de Medellín. E com o Muricy Ramalho, o São Paulo foi tricampeão brasileiro, o São Paulo foi tudo. Então, sabe onde eu quero chegar com isso? Com esse paralelo dos técnicos, é que todos estavam com a mesma diretoria. Sendo ela Juvenal Juvencio, sendo ela Carlos Miguel Aidar, sendo ela o Leco, sendo ela o Júlio Casares. A diretoria atrapalha até certo ponto. A diretoria mama lá no São Paulo, faz o que quer com o São Paulo, faz o seu joguinho de interesses no São Paulo. Claro, deve fazer, né? Interesse que eu digo nada errado, tá? Estou falando interesse de... Não posso, né? Vocês estão ligados. Mas a diretoria de São Paulo é prejudicial? Com certeza. Mas sempre foi.
Só que um técnico muda isso. Um técnico consegue desenhar um sistema tático e ganhar do Água Santa. Tá? Então o Rogério Ceni agora está totalmente desambientado no São Paulo, não tem clima com os jogadores, não tem clima com comissão técnica, não existe clima mais com comissão técnica, segundo o que informaram lá de dentro, e o Júlio Casares, nesse afã, nessa vontade de manutenção inexplicável do técnico Rogério Ceni, nessa palhaçada, está sofrendo pressão interna para demissão porque não tem mais clima e porque o São Paulo vai ser rebaixado. Os caras vêm falar que o Rogério Ceni vai depender agora dos próximos resultados. Começo de Copa do Brasil, é isso? Vão pegar o Manaus, vão pegar o Cabo Friense, vão pegar o Zé Ninguém aí, o CRB, e vamos ganhar? E aí tá bom o trabalho? Como fomos enganados no Paulista, quando pegamos São Bento, Inter de Limeira, times assim de série, nem tem série, né? Times que não existem, ganha de times patéticos, times que beiram o amadorismo, e aí achamos que está tudo bem. O Rogério Ceni está com um entreveiro agora com o Luciano, porque os jogadores não têm como falar. Quando ele vem na zona mista e dá uma entrevista, desmentem Rogério Ceni, como todos já fizeram. E agora o Luciano é a bola da vez, falou que está mal posicionado, com outras palavras, e está tentando se adaptar ao time do São Paulo. Mas o esquema tático não o favorece, porque ele é atacante. E o Rogério Ceni insiste que o Luciano está jogando perto do gol do adversário, no ataque. Isso não é verdade. Luciano não está jogando na posição dele e nós, São Paulinos, estamos não só vendo, como sofrendo com isso. Estamos mortos com esse tipo de situação. Não vai ter Série A para jogar em 2024, porque nós vamos cair esse ano aqui porque não ganha do Água Santa. Com tudo isso que está acontecendo, deixa eu ver se eu esqueci algum tema. Galopo machucou a Deus, né? Reforços inúteis que o Rogério pediu pelo do time, já falei. Marcos Paulo, Luciano. Agora, a única coisa que eu quero falar aqui, ó, sobre o André Vilas-Boas, técnico português que já foi sondado pelo São Paulo e já foi preferência para ser contratado em outra oportunidade. Vilas-Boas está há mais de um ano parado quando rescindiu seu contrato com o Olympique de Marseille, lá na França. O Vilas-Boas é um técnico que, por ser português, chegaria já no São Paulo já falando o idioma, sem ter aquele problema de adaptação. E por que eu estou falando do Vilas-Boas e não hoje do Dorival Júnior, por exemplo? Porque o Vilas-Boas está em alta, simplesmente pelo benefício da dúvida, que ele foi colocado por ser um técnico já de trajetória boa, e agora porque o São Paulo Futebol Clube precisa de uma mudança. Times como o do Flamengo já provaram com o Jorge Jesus que o português talvez seja melhor aqui no Brasil, e o Corinthians também teve um bom trabalho com o Vitor Pereira recentemente, e agora nós tivemos aí o exemplo do Abel Ferreira, que está sobrando aqui no Brasil como técnico. Portanto, André Vilas-Boas no time do São Paulo seria talvez a salvação da lavoura. Júlio Casares, o Vilas-Boas está desempregado, parado, com sua família lá descansando. O André Vilas-Boas já domina o idioma aqui do Brasil, porque ele fala português. Nós falamos o idioma dele, né? E esse André Vilas-Boas é um cara que ele é pró-UEFA, ele é o profissional do curso de técnico da UEFA. Além disso, ele já foi eleito o quarto melhor técnico do mundo, lá no começo da carreira dele, e o José Mourinho, né, o Mourinho, sabe o Zé Mourinho? Ele rasga elogios pro Vilas-Boas e diz que o Vilas-Boas é o cara mais capaz que tem por aí. Portanto, dito tudo isso, o São Paulo, que não vai mudar a diretoria, não vai mudar os conselheiros, que talvez, realmente, concordo, é o real problema do São Paulo, está ali, com certeza, está ali. Mas quando você tem esse problema, esse real problema dos conselheiros e diretoria, que são um mal para o São Paulo, e você soma isso a não ter técnico, a somatória disso tudo é Série B, é rebaixamento, é vergonha, é vexame, é não ganhar do Água Santa. Quando você tem pelo menos um técnico que no campo se garante, apesar da balbúrdia que se tornou o São Paulo, o técnico dentro do campo se garante, e quando estiver jogando contra o Corinthians, que vai estar perdendo em casa, não vai pôr o Thales Costa, vai pôr o Marcos Paulo. Quando estiver perdendo, empatando com o Água Santa, tendo que ganhar no Paulista, ele não vai simplesmente chegar e colocar o Pablo Maia e Egson Mendes, Nestor, Alisson, acabar com 2 primeiros volantes do jogo, tendo o Marcos Paulo no banco que sequer entra. Isso não é técnico. Isso não é técnico.